Bom dia, Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente ao dia 27 de janeiro. Êxodo, capítulos 4 e 5, Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 22, Salmo 22, versículos 19 a 31, Provérbios, capítulo 5, versículos 15 a 21, música A Palavra Viva. Senhor Jesus. Primeiro eu quero fazer aqui uma pequena correção. Ontem, quando eu fiz esse anúncio aqui da palavra, da leitura, eu informei corretamente, que era o de Êxodo, capítulo 2, versículo, se eu não me engano, 11, até o 3, 22. Mas quando eu fui anunciar o início da leitura, comecemos com... Aí eu citei o livro de Gênesis. Aí eu quero corrigir, é Êxodo. O Gênesis já terminamos. E hoje nós vamos dar continuidade com o livro de Êxodo. Mas agora, em nome de Jesus, comecemos com Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1 até o 22. Amém? Vamos? Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que eles existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que, tendo os dois, ser lançado no inferno de fogo. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E, se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E, se ele se recusar a ouvir, também a igreja considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que,
Se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém. Jesus é o Senhor. A ela mais nos apegar e nela sempre nos firmar, para nunca lhe negar e jamais dela nos desviar. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças, que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Provérbios 5, 15 a 21. Amém. Perfeitamente habilitado pela fé, como obreiro aprovado, que nunca será envergonhado, em retidão sempre agirá, pois na palavra sempre se apoiará, constantemente se habilitará, para o Senhor se apresentar. Senhor Jesus, prossigamos. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Provérbios 22, versículo 19 a 31. Salmo 22, versículos 19 a 31. Amém, Jesus é o Senhor. Pelo Filho herdeiro, por quem fez o universo inteiro,
mais nos apegar e nela sempre nos firmar, para nunca lhe negar e jamais dela nos desviar. Prossigamos nossa leitura de hoje com o capítulo 4 de Êxodo. Vamos lá. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: quem é isso? Que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: ponha agora a mão no peito. Ele o fez, e, tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: ponha a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e, quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e, ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você: deixe o meu filho ir, para que me adore, mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés.
e lhe disse: sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vai encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi, e encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o havia enviado e todos os sinais que ele havia mandado realizar. Então Moisés e Arão reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Jesus é o Senhor, amém. Pois minha palavra sempre se apoiará, constantemente se habilitará. Prossigamos para o capítulo 5 de Êxodo. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, portanto deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, porque estão afastando o povo das suas tarefas, voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes. Que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam, não diminuam a cota. Eles estão desocupados e, por isso, gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a eles, homens. Repetindo, versículo 9, imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó, não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: porque o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados. Porém, o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu: vocês são os desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos,
dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Amém? Essa é a nossa oração e concluamos aí com a canção A Palavra Viva. Senhor Jesus, amém. Pai é viva e eficaz, cortar bem mais que uma espada de 2 gumes é capaz, entre alma e espírito, ao penetrar pode ambos separar, no corpo também quer agir, a fim de juntas e medulas dividir. Na percepção dos pensamentos e propósitos do coração, e toda a obra da criação, na presença do Senhor tem manifestação, todas as coisas em exposição, ante os olhos do Senhor estão, aquele com quem todos os irmãos, no tribunal cristão as contas prestarão. Outrora esta palavra de amor pelos profetas Deus nos falou. Fala hoje pelo Filho herdeiro, por quem fez o universo inteiro. Importa ela mais nos apegar e nela sempre nos firmar, para nunca lhe negar e jamais dela nos desviar. Os profetas a profetizar visam um grande mistério de Deus revelar. Um tal mistério revelado, o propósito de Deus é realizado. Deus fala e por seu falar, sua obra faz como lhe apraz. Sua voz com a chuva desce, milagre acontece, a obra floresce. Dos profetas o falar é uma luz em dessas trevas a brilhar. Seguimos sua direção, pois nela Deus sempre nos dá confirmação. É o divino soprar, útil para nos ensinar, para a repreensão e correção, para a educação em retidão.